Bom dia, pessoal! Olha, um torneio de tênis organizado nesse fim de semana pelo número 1 do mundo, Novak Djokovic, trouxe ali algumas situações bem controversas e eu decidi falar sobre esse tema hoje porque eu achei esse um grande exemplo de como, às vezes, quando a gente olha uma imagem que incomoda a gente precisa entender o que está por trás dela e desenvolver o nosso senso crítico. Então foi o seguinte, o Djokovic está organizando um torneio de tênis chamado Adria Tour. É um torneio que passa por Belgrado, na Sérvia, depois as pernas seguintes, né, as etapas seguintes são na Croácia, Montenegro e Bósnia. É uma bela ideia, né? Porque enquanto o circuito da ATP está paralisado por causa da pandemia do coronavírus, os tenistas profissionais conseguem manter o seu ritmo de competição, né? Isso ainda ajuda o tênis no país local, né? Porque vários atletas, por exemplo, da Sérvia participaram nesse fim de semana e ajuda causas humanitárias, porque parte da renda vai para instituições de caridade, né? Esse torneio, o Adria Tour, não só é organizado pelo Djokovic, tem a participação dele, mas também de outros tenistas top 10 do mundo aí, como o Dominic Thiem e o Alexander Zverev. Fui assistir o torneio no fim de semana, porque ele teve transmissão ao vivo em um dos maiores canais de esportes aqui da Europa, e uma imagem me incomodou bastante. Essas cenas aí, ó, são do Instagram oficial da competição. Uma arquibancada lotada, zero distanciamento social. Outras fotos aí da organização. Os tenistas fizeram um torneio de futebol, um jogo de futebol antes, todo mundo se abraçando. Tenistas se abraçando antes e depois do jogo. Esse vídeo aí é do Instagram do Zverev. De novo, arquibancada lotada, nenhum distanciamento social, a repórter entrevistando o Dominic Thiem grudada nele. Bom, antes de criticar, eu fui tentar entender, né? Porque de repente pode fazer tudo isso na Sérvia. E a situação lá é a seguinte, bom, já respondendo, não pode. A situação na Sérvia é a seguinte, o país tem hoje, nesse momento, 254 mortes por coronavírus, em uma população de 7 milhões de habitantes. O próprio site do governo diz que a situação está controlada e que hoje existem 15 pacientes em respiradores. Olhando uma outra fonte de pesquisa, um relatório da OCDE, explica que hoje em dia o governo sérvio já permite realizar eventos esportivos ao ar livre, né? Só que você precisa manter um distanciamento social de no mínimo 1 metro, o que não aconteceu, né? Então, você pensa, será que o Djokovic, que é um exemplo de atleta, né, não vai se manifestar sobre esse assunto? Ele se manifestou, só que é o seguinte, o Djokovic, ele é um grande exemplo realmente de atleta, dentro de quadra é inegável, né? Mas ele tem dado algumas declarações durante a pandemia bastante controversas. Por exemplo, recentemente ele disse que é contra a vacina. A mulher dele fez um post no Instagram também recente, divulgando aquele vídeo daquele médico que está suspenso pelo Conselho de Medicina americano, que fazia uma falsa afirmação, ou seja, uma fake news, ligando a tecnologia 5G ao coronavírus. Eu não vou colocar esse vídeo aqui, porque eu não quero ficar espalhando essa fake news, mas se você entrar no Instagram dela, aparece essa mensagem colocada pelo próprio Instagram de que essa informação é falsa. Esse mesmo alerta fala que esse vídeo não é baseado em ciência e sim em especulações. O Djokovic, quando foi perguntado no torneio sobre essa questão da falta de distanciamento social, ele simplesmente respondeu o seguinte, ele disse, não é a minha função decidir o que é certo ou errado, estamos fazendo o que o governo nos diz. Mas, pelas declarações recentes públicas do Djokovic, ele já mostrou que as opiniões pessoais dele não são alinhadas à ciência, né? Bom, e aí você pensa o governo. Então o governo da Sérvia, será que não vai se manifestar, né? Pedir para que sejam cumpridas essas determinações do distanciamento social? Então vamos explicar a questão política na Sérvia, né? O presidente da Sérvia se chama Aleksandar Vučić, ele foi eleito em 2017. Ele era um ultranacionalista, hoje ele é do Partido Progressista, que é um partido de direita, conservador na Sérvia.
Ele era primeiro-ministro. Antes disso, o partido dele também tem maioria no parlamento. O Vučić, ele foi ministro das comunicações do Slobodan Milošević, quem lembra dele, que foi presidente da antiga Iugoslávia e morreu durante o próprio julgamento em que ele era acusado de crimes de guerra e de genocídio, né, durante a dissolução da antiga Iugoslávia. Então, o Vučić era ministro das comunicações desse governo. As eleições dele para presidente em 2017 tiveram apoio do presidente da Rússia, Vladimir Putin, e o Vučić sempre se diz publicamente aliado da Rússia e também da China. Ele é considerado por opositores como uma pessoa que cala a imprensa, ou seja, que censura a imprensa e que também faz intimidação política com seus adversários. Daqui a uma semana vai haver eleições parlamentares na Sérvia. O partido dele, como eu disse, tem a maioria das cadeiras do parlamento, né? E, portanto, não é de se estranhar que o Vučić tenha apoiado o fato de 25 mil pessoas terem ido assistir a uma partida de futebol há poucos dias. Ele acha tranquilo que o público, que os torcedores façam aglomerações e se divirtam numa partida de futebol. Recentemente, a oposição está agora pedindo até um boicote nessas eleições. O líder desse grupo deu uma entrevista para um canal de TV europeu, dizendo, olha, esse processo não é justo porque o governo controla o processo de voto, controla a imprensa e a população sérvia não consegue nem me ouvir. Aí fui procurar a imprensa, o que a imprensa sérvia disse sobre o fato de ter havido essa aglomeração na competição do Djokovic no fim de semana. Eu, procurando, não encontrei nenhuma crítica, pelo contrário, uma das manchetes fala até: Djokovic, você é o orgulho da Sérvia. Né? A crítica à aglomeração veio mais da imprensa internacional e através de agências de notícias, ou seja, reproduzindo o conteúdo de agências de notícias que mandaram seus jornalistas para lá. Eu não sei como foi o processo de credenciamento de imprensa para essa competição, tá? Eu tô falando aqui de Londres, mas é de se esperar, é normal que em meio a uma pandemia, quando ainda há muitas restrições de viagem, realmente não haja tanta imprensa internacional. E para terminar, eu achei um artigo recente da London School of Economics que alerta para o fato de que alguns governos nos Balcãs, e esse artigo nomeia o presidente da Sérvia, dizendo que algumas autoridades estão usando a pandemia nesse momento para impor medidas autoritárias, aumentar o próprio poder e calar os seus críticos. Então vocês estão vendo como existe muito por trás de uma simples imagem de uma arquibancada lotada num jogo de tênis em meio à pandemia nesse momento, mesmo em um país onde a situação está controlada, né? As poucas críticas que a gente viu, que eu consegui encontrar, são de epidemiologistas sérvios dizendo que é um perigo, por exemplo, você deixar um jogo de futebol com 25 mil pessoas acontecer nesse momento, né? Você está colocando a população em risco, expondo todo mundo de uma forma desnecessária. Mas enfim, só para dizer que existe muito mais por trás de uma simples imagem que incomoda a gente. Às vezes é preciso a gente pesquisar um pouco mais, não para acusar, mas para entender. Sobre o torneio do Djokovic, ele segue agora, né? O Adria Tour vai ter uma segunda perna na Croácia essa semana, então vai ser curioso ver como o governo da Croácia vai se portar com relação a essas aglomerações, né, e público. E a terceira etapa, que seria em Montenegro, foi cancelada em cima da hora, porque a Sérvia não entrou na lista de países considerados seguros para que cidadãos sérvios entrem em Montenegro nesse momento por causa da pandemia. Até amanhã!